Shalom, paz e prosperidade para você aqui do Ministério Simplesmente Mulher. Que bênção! Estamos aqui mais um dia falando sobre o quê? Falando sobre a obediência, né? Oh, glória a Deus por isso. Então, a palavra obediência, ela veio para trazer o que para mim e para você? Ela veio para nos dar uma direção e fazermos com que a gente não perca a salvação. Porque quando desobedecemos, a gente entra em uma situação muito difícil e acaba perdendo até mesmo a nossa salvação. E a gente vê e ouve, né? Tudo que a palavra tem dito ao nosso coração. Então, quais são as consequências da desobediência a Deus? Você sabe quais são? Você já parou para pensar o que pode acontecer quando você desobedece aquilo que o Senhor tem te mandado fazer? Então, nós temos a história aqui, a primeira história dos primeiros seres humanos aqui na Terra, de quem? De Adão e Eva. Então, para o Senhor Gênesis capítulo 3, ele vai contar essa história detalhadamente para mim e para você. Então, temos a história de Adão e Eva, que nos mostra sobre a desobediência a Deus. Então, percebemos que desobedecer a Deus não o agrada de forma nenhuma, até porque quando Adão e Eva desobedeceram, eles perderam o direito de estar aonde? No paraíso. E também o direito da visitação, porque Deus visitava eles todas as tardes, numa conversa prolongada, para discutirem como foi o dia, falar tudo que quisesse falar, eles tinham acesso para falar com o próprio Deus. Então, veja só, que leva à desobediência. E também a palavra do Senhor fala que quando houve essa desobediência, quando eles desobedeceram e ouviram a voz da serpente, porque a serpente ela veio e falou com a Eva, né? Enganou a eles. Então, eles, no momento em que eles desobedeceram, eles perderam o direito de estar num dos melhores lugares que poderiam estar. É o quê? Que era o Jardim do Éden. Ele teve medo, olha só o que atrai quando nós desobedecemos, o que nós atraímos para a nossa vida. Então, Adão e Eva teve medo, Adão e Eva foram expulsos do paraíso, Adão e Eva tiveram que se vestir, Adão e Eva sentiram vergonha, né, um do outro, né? E Adão e Eva tiveram uma consequência muito difícil, né? Adão teve que derramar o suor do seu corpo para poder trazer a provisão, né? Para sua casa. Eva teria dores, né? De parto. Então, a, a gente pode ter uma certeza de uma coisa: quando desobedecemos, né? Nós acabamos dando brecha, dando legalidade para que o inimigo haja na nossa vida. Então, nós temos aqui um exemplo bem clássico, que é de Adão e Eva. E também, olha só, a palavra do Senhor, 1 Samuel 16:14, fala que Deus rejeitou Saul porque ele desobedeceu. Ele desobedeceu e a rejeição veio para ele. E nós sabemos que Saul, ele já tinha uma rejeição, né, geracional, que foi por conta da destruição quase da tribo de Benjamim. Então todas as outras tribos rejeitavam a tribo de Benjamim. Então Saul já tinha esse problema de rejeição. Então, depois dele ter desobedecido a Deus, o próprio Deus rejeitou quem? A Saul. Nós vemos aqui também que no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1 e 8, fala que haverá castigo por não obedecer ao Evangelho. Haverá castigo por não haver obedecido ao Evangelho. E também, a palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 20, verso 36, olha só. Deus deu uma ordem para um profeta. Não sei se você não conhece a história, então você vai lá ler essa história. E Deus falou assim: olha, não fale com ninguém, não pouse na casa de ninguém, não desvie do caminho, porque se você fizer isso, vai ter consequências. O que aconteceu? O profeta que não obedeceu a Deus, ele foi ferido por um leão. Deus falou para ele não fazer isso e ele fez. Ele foi morto por um leão. E quando Deus, amados e amadas, Deus dá um aviso, nós precisamos obedecer, nós precisamos entender que se a gente for por esse caminho, vai
ter consequência, vai ter destruição, vai ter situações que a gente não vai poder suportar. Então, tudo isso que aconteceu, que nós lemos, foi tudo causado pela própria mão da pessoa. Adão e Eva, eles passaram por aquela situação porque eles desobedeceram, eles pecaram, eles com os próprios pés caminharam para o pecado. Saul, a mesma coisa. E os evangelhos falam como nós devemos nos comportar, como nós devemos agir de todas as formas possíveis. Então, se a gente não seguir esse evangelho, nós também vamos estar desobedecendo. E quando Deus deu a ordem para aquele profeta, olha, não faça isso, não faça aquilo, senão você vai ser morto, e aconteceu bem isso. E ele desobedeceu. Não desobedeça, não saia do caminho que eu te falei para você não sair. E ele desobedeceu. E nós temos aqui, a palavra de Deus, ela vem para quê? Ela vem para nos dar instrução. E quando a palavra do Senhor, Deuteronômio, capítulo 8, 20, falou para o povo de Israel, e fala assim, e a não obediência trouxe destruição a Israel. Israel não obedeceu. E a destruição veio para aquele povo. Nós sabemos que quando nós não obedecemos, a destruição vai chegar. E a palavra do Senhor de Gênesis Apocalipse, ela é bem clara em mostrar para nós o caminho aonde nós devemos andar. Então, Deuteronômio 28 fala das bênçãos e das maldições. Então, se você fizer isso, você vai ter isso. Se você não fizer isso, você vai ter isso. Então, eu e você, nós temos uma escolha. Eu e você, nós temos um caminho a seguir. Eu e você, nós temos atitudes a ser tomadas acerca da nossa vida. E aí, é melhor obedecer do que sacrificar, a palavra fala. Então, não sacrifique, que não vale a pena. A obediência, ela nos livra da morte, ela nos livra da destruição, ela nos livra da execução do mal sobre nossas vidas. A obediência a Deus, ela só vai nos levar para o caminho de paz, de sabedoria e de entendimento. Então, quantos homens e mulheres de Deus passaram por situações difíceis desnecessariamente porque não obedeceu, né? Então, se o Senhor, a palavra dele traz avisos para nós, ela traz para a gente ficar alerta acerca de várias coisas. Então, se a gente obedecer essa palavra, seguir em frente com ela, com certeza a sua vida será abundante, a minha vida será abundante, porque a obediência, ela vai evitar com que um choro de dor aconteça. A obediência, ela vai evitar com que você entre em armadilhas que o inimigo arma diariamente para mim, para você. Então, isso nos dá o quê? A certeza de que o Senhor cuida de nós. Então, se o Senhor cuida de nós e Ele é fiel na palavra dele para que se cumpra, então é muito simples. É só seguirmos a palavra do Senhor. Não vamos ser como Saul. Não vamos ser como aquele povo que desobedeceu a Deus, aquele povo que teve uma sentença de morte no deserto, 40 anos caminhando até que todos eles morram e uma nova geração se levante. Foi isso que aconteceu por causa da desobediência do povo de Israel. E aí, nós temos a vida e a abundância diante de nós. O que nós vamos escolher? Qual é a escolha que eu e você vamos ter hoje? Em nome de Jesus. Então, vamos obedecer. Se você está sentindo que algo está errado, a primeira coisa que precisamos observar é se alguma coisa que eu e você vamos fazer vai quebrar alguns princípios do Senhor. Se nós estivermos quebrando o princípio, a gente vai estar em quê? Em desobediência. E não é isso que a palavra do Senhor, ela fala que nós precisamos ter e fazer. Não, a gente precisa obedecer para que todas as coisas nos vai bem. Então, é isso que nós devemos fazer, que a palavra do Senhor, ela vem trazer essa bênção para nossas vidas. Nós não queremos ser levado cativo por um povo estranho por causa da nossa desobediência. Não, nós não somos mais escravos do medo, nós somos filhos de Deus. Somos filhos e filhas de Deus. Nós não somos mais escravos. A escravidão acabou. Não permita que a desobediência te leve de volta para o cativeiro.
Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor prospere, que o Senhor possa trazer aí o Espírito Santo no teu coração, essa certeza de que a obediência, né, ela é melhor do que sacrificar. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo.